9h13. Mateus do Brasil, é a hora do nosso quadro especial. 560 Educadora M. Entrevista. Educadora. 9h13. A Rádio Educadora tem a alegria de acolher aqui no estúdio Dom Paulo Ponte a delegada Kazumi Tanaka, delegada da Polícia Civil do Estado do Maranhão. E o tema é o Agosto Lilás, campanha de conscientização contra a violência doméstica, violência contra a mulher, enfim. A gente vai trazer esse tema agora, saudando a delegada, agradecendo pela presença, ela está aqui com a gente. E eu pergunto, delegada, de início, o que caracteriza a violência doméstica? E a campanha também, Agosto Lilás. Sim, exatamente. E até mesmo bom dia para todos e para todas que estão aqui acompanhando o programa. É sempre um prazer voltar aqui à Rádio Educadora para tratar de temas que são tão importantes para homens e mulheres e para as famílias de uma maneira geral. E aí a gente está agora com essa campanha do Agosto Lilás, porque sábado passado foi o aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha. E a gente sabe o quanto essa Lei Maria da Penha ela tem esse simbolismo de demarcar uma política pública do Estado que venha a coibir essas práticas de violência que estão acontecendo de maneira tão permanente. E aí a violência a gente tem agora que conceber que ela não é só aquela que deixa a marca no corpo, né? A gente tem que conceber agora que a violência, ela também é a violência sexual, é a violência patrimonial, é a violência moral e psicológica, que é a mais denunciada, inclusive, e que pode ser entendida como os xingamentos, as humilhações, as ameaças, tudo isso também tem que agora ser identificado como violência, para que as mulheres tenham essa compreensão e os homens também, e isso se evite especialmente dentro das relações domésticas e familiares, que é onde acontece mais violência contra a mulher. A mulher não sofre mais violência fora de casa, ela sofre mais violência dentro de casa e por aquela pessoa com quem ela divide a vida ou com quem já dividiu a vida em algum momento. Então a principal violência contra a mulher ocorre dentro de casa. Exatamente. O espaço privado, o espaço da casa, o espaço do lar, que deveria ser um espaço de respeito, um espaço de paz, de acolhimento, de harmonia, é o espaço que, infelizmente, mais maltrata as mulheres. Né? E falo mulheres e meninas também, considerando que dos estupros identificados no Brasil, 70% deles são praticados contra meninas e desses 70% praticados contra meninas, a maioria acontece praticado por pessoas de dentro de casa. É o pai, o padrasto, o irmão, um primo, um amigo próximo da família que se aproveita daquela condição da menina para poder fazer isso. Então, até para a menina também, o lar, infelizmente, é um local inseguro. Infelizmente. Luiz Filho. Então, delegada, mais uma vez, seja bem-vinda à Roda Viva aqui na Rádio Educadora. Além da violência doméstica, quais são os outros demais tipos de agressão que a mulher sofre? A violência doméstica está dentro das várias formas de violência que a mulher é submetida, né? Mas nós vivemos num país, numa sociedade em que nós, tal qual como é o racismo, o machismo também é estrutural. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o machismo, assim como o racismo, ele está presente no nosso dia a dia. Ele está presente na nossa fala, ele está presente na piada que se fala, está presente naquela música que a gente curte e repete, mas aquela música é altamente machista ou racista. Ela está presente na falta de representatividade das mulheres nos espaços de poder político, por exemplo, já que, se a gente fizer uma análise, nós somos a maioria da população, as mulheres. Só que se for ver a representatividade nos espaços de poder político, 90% praticamente é de homens e 10% de mulheres. Então, assim, por que tem essa diferença gritante nos espaços de poder e de decisão? A maioria dos cargos de chefia dentro das empresas são ocupadas por homens e não por mulheres. Então, daí, hoje em dia, se dizer que homem ganha mais que mulher, mas por isso, porque quem está na chefia que ganha mais é o homem. A desigualdade entre homens e mulheres, ele está presente também na falta de oportunidades que a mulher dá, que não é possibilitada para a mulher, como, por exemplo, a mulher ter a possibilidade de buscar, acima de tudo, o seu espaço no mercado de trabalho, mas assim a sociedade cobra que a mulher tenha uma postura X,
que ela, antes de tudo, que ela arrume um bom marido, porque o projeto de vida dela não deve ser buscar um equilíbrio da vida, um equilíbrio profissional, um equilíbrio econômico e, claro, se encontrar uma pessoa que ela busque a felicidade com aquela pessoa. O objetivo, antes de vida da mulher, é encontrar um marido e aí depois outras coisas são secundárias. Isso aí é passado socialmente. E aí, várias outras coisas. Eu coloquei apenas alguns exemplos para que se identifique como nós estamos acostumados, como nós naturalizamos essa situação de entender que a mulher é menos, de que a mulher não, esse espaço não é de mulher, de que a mulher não pode, de que a mulher tem que se enquadrar dentro do que a sociedade espera que ela se comporte, que ela diga, que ela seja. São tantas situações, delegada, que o ouvinte da educadora, ao ouvir, percebe que é algo que já está, vamos dizer, no cotidiano. São situações de agressão contra a mulher que o ouvinte da educadora percebe nesse momento, que já está no seu cotidiano. Olha só. Posso colocar mais um exemplo também? Pode, sim. Imagina, a pessoa, quando se casa com a outra, né, a gente casa com uma pessoa para ficar com a nossa vida melhor, né, para a gente viver melhor do lado daquela pessoa que disse que ama, que quer constituir família, que quer ficar para sempre. Só que se a gente casa com uma pessoa para viver melhor, tem gente que compreende que certas coisas devem ser somente para a mulher e a carga mais pesada vai ficar nas costas dela. Em que sentido? As atividades domésticas e familiares, os cuidados domésticos e familiares dentro de casa. Às vezes não. Quando tem a possibilidade, o pai e a mãe saem para trabalhar. O marido e a mulher saem para trabalhar para poder ter o sustento da família e dos filhos. Os dois saem para trabalhar o dia inteiro, chegam em casa ambos cansados, mas aí todo o cuidado com comida, com filho, com roupa, com a educação, com lavar a louça, com preparar e tudo mais, tudo fica a cargo da mulher. Mas por que isso tem que ficar a cargo da mulher se os dois têm que se somar para que a vida dos dois seja melhor? E aí, final de semana também, ao invés dela conseguir cuidar de si, ela não vai cuidar de si, ela vai terminar de fazer as coisas que ela não conseguiu fazer durante a semana. Vai passar a roupa que não conseguiu passar, lavar a louça que não conseguiu terminar de lavar, vai levar os filhos para a igreja. Então, assim, são situações que a gente se acostuma, acha que é natural, mas isso poderia ser revisto para que os dois vivam melhor, em equilíbrio dentro daquela relação. É como se a mulher chega em casa do trabalho e tem uma outra jornada de trabalho esperando por ela. Exatamente, é por isso que às vezes os filhos reclamam. Quando eu vou falar com a mamãe é estressada, mamãe só vive reclamando, só vive cobrando, e o papai não, o papai é tranquilo, eu falo com ele, né? Exatamente. Verdade. Valéria Baldez está com a gente, direto do estúdio da educadora lá em São José de Ribamar. Valéria, sua questão aqui para a delegada Kazumi. Bom dia, delegada, mais uma vez bem-vinda ao programa Roda Viva da Rádio Educadora. Existe alguma lei que proteja a mulher que sofre os vários, como a senhora colocou, os vários tipos de violência? E caso exista, eu peço que a senhora conceitue para o ouvinte da Rádio Educadora. Como eu coloquei, bom dia, obrigada também pela participação. E a gente sabe, assim, demarquei no começo aqui da nossa conversa que uma lei bem significativa para a vida de todo mundo que é a Lei Maria da Penha, né? Porque a partir da Lei Maria da Penha, a gente teve a possibilidade não apenas de ter uma lei que não é que viesse punir as situações, ela não veio exatamente para colocar que a solução da violência contra a mulher é buscar a punição somente. Ela veio para dizer que, para a gente superar, para a gente enfrentar essa violência doméstica e familiar, a gente tem que trabalhar com políticas públicas. Então, não adianta só a segurança pública ir atrás lá daquele que fez isso, daquele que fez aquilo, não. A gente tem que trabalhar com a saúde, para que a mulher tenha um acesso à saúde, para que os filhos que vão para a escola tenham uma educação de qualidade e que ensine que violência contra a mulher, isso é uma grave violação aos direitos humanos. Ela tem que ter a possibilidade de ter uma creche próxima à casa dela, para que ela tenha a possibilidade de deixar seus filhos e sair para trabalhar. Então, assim, várias leis garantem isso, e várias leis estão sendo buscadas também para que a gente consiga alcançar melhorias na vida das mulheres. Posso até citar agora recentemente, particularmente aqui em São Luís, de uma lei que, na verdade, eu não tinha conhecimento, mas em razão disso está sendo debatido bastante agora. Fui descobrir que essa lei existe desde 2019 aqui na capital, que é a lei que garante que as meninas que frequentam a escola elas tenham direito a receber absolvente íntimo gratuito. A gente sabe que a menina que vive numa situação precária, ela não tem condição de comprar todo mês o absolvente, que é o mínimo possível para ela poder frequentar uma escola, sair e tudo mais.
E aí aqui, por exemplo, já existe essa lei para garantir isso. Desde né? 2019. Desde 2019. E aí tantas outras leis também foram formuladas sempre nesse sentido de buscar alcançar essas demandas dessas mulheres. E aí também coloco claro que essas demandas das mulheres, elas têm que ser adaptadas conforme a peculiaridade daquela mulher. Porque a gente não pode trabalhar com uma mulher que seja universal. A gente tem que trabalhar com a mulher, mas também sabendo que aquela mulher que é negra, talvez ela sofra mais. Ela sofre realmente mais, porque a maioria das mulheres que são assassinadas pelo feminicídio são negras. A gente tem que trabalhar também em enxergar a mulher com deficiência. A mulher com deficiência, ela tem demandas que a mulher que não tem, ela precisa ser resolvida sobre aquela situação. E aí assim vai também, a mulher idosa, e a mulher indígena, e assim vai. A gente tem que enxergar todas essas diversidades de mulheres, para que a gente tenha a possibilidade de fazer o Estado alcançar essas mulheres, e assim a gente consiga resgatar aquela mulher de uma vida de indignidade. Matheus do Brasil está aqui com a gente também. Ele, inclusive, que entrou em contato, fez a pré-produção da entrevista. Sua questão, Matheus. Bom dia, delegada Kazumi Tanaka. É um prazer recebê-la novamente no programa Roda Viva da Rádio Educadora do Maranhão. Meu questionamento é o seguinte: mesmo após as medidas protetivas, o que se deve ser feito se o agressor continuar com as ameaças? Agora, relativamente recentemente, nós tivemos, para garantir a efetividade da medida protetiva de urgência. Para quem não sabe, a medida protetiva de urgência é quando a mulher sofreu alguma dessas formas de violência, né? Fui ameaçada, me agrediu e tudo mais. Aí o que ela pode fazer? Ela vai na delegacia, aí ela vai lá e pede medida protetiva. O que é isso? Ela pode pedir que a juíza determine que aquele agressor ele seja afastado de casa, que ele seja proibido de entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação, que ele pague pensão para ela e para os filhos provisoriamente. E agora, com essa lei agora que foi introduzida agora na nossa legislação, existe o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Ou seja, mesmo sabendo que ele está proibido, ele foi lá e descumpriu, porque se aproximou da mulher, ameaçou, bateu. O que ela faz? Ela vai comunicar na polícia e aí ele pode ser preso em flagrante delito pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Ah, mas ele já saiu do flagrante, porque ele fez aquilo e saiu. O delegado de polícia ele pode pedir a prisão preventiva daquele agressor. Ou seja, mesmo ele fora do flagrante, a hora que ele for encontrado, ele pode ser preso onde quer que ele esteja. Então, é uma medida interessante, como também é interessante também nas cidades que tem Patrulha Maria da Penha, como aqui em São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, Imperatriz, Caxias, Timon, Santo Inês. Todas essas cidades já têm Patrulha Maria da Penha, vai ser instalada inclusive agora também em Açailândia, e ela acompanha as mulheres que têm medida protetiva. Então, se aconteceu alguma coisa, a mulher vai ligar para Patrulha Maria da Penha para comunicar aquela situação de descumprimento e a patrulha vai ajudar. Delegada, existe algum dados aqui no Maranhão, nível de cidades, por exemplo, ou região metropolitana, onde os índices de violência contra a mulher, violência doméstica, são mais elevados, para a gente chamar a atenção do ouvinte para aquelas áreas que precisam de mais conscientização, mais atenção? E aproveito e emendo e pergunto também, a senhora trabalha lá na Casa da Mulher, quais os serviços que aquela casa oferece para as mulheres? Ótimo. O que o Estado, o que a polícia consegue enxergar? A polícia consegue enxergar aquilo que chega até ela, né? Então, assim, a gente consegue enxergar aquela mulher que vai à delegacia denunciar e dizer, olha, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Então, dentro dessa situação, nós identificamos que, claro, cidades grandes como a própria São Luís, São José de Ribamar, os municípios aqui da ilha, eles têm realmente um índice de violência alto no que se refere à questão da mulher, como também a cidade de Imperatriz, também, que é um grande polo, Timon, Caxias, também tem grandes índices de violência. Agora, isso não me faz compreender que necessariamente essas cidades sejam as cidades mais afetadas pela violência doméstica e familiar ou qualquer outra forma de violência, porque existe muito subnotificação. E o que é isso? Às vezes a pessoa está ali acuada, está morrendo de medo daquele agressor que todo dia bate, que ameaça, que constrange, mas como ela não identifica ali na cidade algum organismo que ela possa buscar para pedir proteção, como não tem uma política, uma rede de atendimento que estimule aquela mulher a pedir ajuda,
Aí ela fica ali acuada. Aí às vezes a gente fica assim chocado, meu Deus, mas na cidade tal teve tantos feminicídios esse ano, como pode? Aquela cidade eu nunca ouvi falar que era uma cidade ruim para a mulher viver, mas aí talvez seja exatamente isso, talvez seja essa falta do estímulo, do apoio que a mulher precisa para que ela saia daquela relação violenta antes que fosse tarde demais. E também um dado que é importante também para ser colocado, é que dentre os feminicídios acontecidos no Maranhão, a quase que totalidade, as mulheres não pediram ajuda para o Estado em momento algum. Então, ou seja, elas ficaram ali acuadas naquela relação violenta por uma série de motivos que a gente sabe, né? Dependência econômica, dependência financeira, medo de ser morta, falta de apoio, uma série de outras coisas. E aí, finalmente, ele, naquela ascendência de violências, ele infelizmente veio a tirar a vida daquela mulher. E aí a gente sabe que a repercussão disso não é só para ela, né? É para todo mundo que tinha convívio com ela, são os filhos que ficam nessa situação. Então, assim, é uma situação terrível, é uma chaga que infelizmente, a gente tem que carregar. E a casa da mulher? E a casa da mulher, porque uma coisa vai puxando outra. A casa da mulher, ela é também uma importante política que tem agora aqui na capital, e também já tem uma Casa da Mulher Maranhense na cidade de Imperatriz. Na Casa da Mulher existe a Delegacia da Mulher, existe o plantão da Polícia Civil especializado, que ele atende 24 horas, noite, final de semana e feriado. E quando é noite, final de semana e feriado, ele atende todos os outros municípios da Ilha de São Luís. Tá? Lá também tem promotoria de justiça especializada, vara especializada da mulher, defensoria pública, que proporciona o atendimento jurídico gratuito, né, assistência jurídica gratuita para as mulheres. Tem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que também presta o atendimento multidisciplinar. O que é isso? É acompanhamento psicológico, de assistente social, a orientação jurídica, que agora a gente fez uma parceria com a OAB, que tem várias advogadas de maneira voluntária, trabalhando lá todo dia para poder dar a orientação jurídica correta para a mulher. Tem a Patrulha Maria da Penha também, tem a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania. Temos também o alojamento de passagem, que é para, por exemplo, a mulher chegou ali, não tem para onde ir, um local seguro para ficar com seus filhos. Aí ela pode ficar por lá. São alguns organismos que tem lá, mas quando há necessidade, a gente aciona os outros organismos que também estão externos ao espaço. E ali se pensou na Casa da Mulher para minimizar os efeitos da rota crítica. O que é rota crítica? A delegacia está num lugar, aí ela tem que ir para a promotoria está no outro canto da cidade, aí agora ela tem que ir na defensoria, está no outro canto da cidade. Aí a mulher não tem nem tempo, nem dinheiro para poder ficar fazendo isso. E aí, colocando uma parte dos órgãos ali dentro, ela já minimiza esse problema dela de falta de dinheiro, de dar continuidade ao que ela precisa dar continuidade, para que ela realmente tenha um atendimento mais completo a partir das demandas que ela apresenta. As minhas respostas estão muito longas, né? Não, está ótimo, pode continuar assim. A Casa da Mulher, só diga para a gente onde é que fica. A Casa da Mulher fica no Jaracati, logo depois de sair da ponte, indo no sentido do Calhau. Ela fica antes do São Luís Shopping, fica antes do Banco do Brasil. Aí você vai ver logo do seu lado direito, assim, um telhado assim sinuoso, com umas curvas e com o nome bem grande pintado lá, Casa da Mulher Brasileira. E aí você pode acessar por lá e ter acesso a todos esses serviços que eu coloquei agora. Muito bem. José Carlos. Tem uma pergunta também, delegada. A gente sabe que foi instituído pelo Senado, pela Câmara ali, aquele programa Sinal Vermelho, e também tipificou no Código Penal a violência psicológica, né? E então, o que muda na legislação após a inclusão desse programa e de tipificar como crime essa violência psicológica? Porque a gente sabe que já tem a Lei Maria da Penha, né? E como que fica isso na legislação? A campanha Sinal Vermelho, na verdade, é mais uma estratégia que se tem para poder alcançar algumas mulheres que possam estar numa situação de cárcere, que possam estar numa situação em que ele controla todos os passos que ela dá, inclusive, por exemplo, vai com ela à farmácia, né? E aí a proposta da campanha Sinal Vermelho é que a mulher pegue um batom, marque um X na sua mão e mostre para o farmacêutico. E aí aquelas farmácias cadastradas, elas vão entender que aquilo ali é um pedido de ajuda e vão acionar a polícia para que a polícia faça a intervenção e venha socorrê-la.
Mas o que eu demarco como principal é a questão desse crime de violência psicológica que agora foi inserido, porque sempre a violência psicológica foi subvalorizada, né? Achava que era de menos, porque o que valia mesmo, que tinha mesmo mais significado, era aquela marca no corpo, aquela panada de facão e tudo mais. E aí a violência psicológica se entendia, não, isso aqui dá para superar, isso aqui dá para suportar. Só que a gente sabe que a violência psicológica é a que mais acontece com as mulheres. São as humilhações, constrangimentos, manipulação, necessidade de controle, subvalorização da mulher. Imagina a mulher todo dia ouvindo que ela é burra, que ela não sabe cuidar dos filhos, que ela não sabe nem fazer passar uma roupa, que não sabe nem fazer uma conta, que se não fosse ele na vida dela, ela tinha que levantar as mãos e agradecer para Deus, porque ninguém ia querer essa mulher que está feia, que está isso, que está aquilo. Imagina a mulher sofrendo essa lavagem cerebral todo dia, ouvindo essas humilhações. Ela vai ter um problema de autoestima, ela pode desenvolver uma depressão, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico, ela pode desenvolver ideais suicidas, ela pode querer se matar por não aguentar e não suportar mais aquela situação toda para cima dela. Ela pode também ter desenvolvido as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que você tem a predisposição genética a desenvolver, mas com aquele problema todo psicológico que ela está vivendo, ela pode acelerar aquilo, ficar pior, ampliar. Tem inclusive estimativas que essa violência psicológica, ela mata mais a mulher do que qualquer outro tipo de violência. Só que como a gente não consegue mensurar, né, como a gente não consegue avaliar se aquilo ali foi fruto da violência psicológica, aquilo fica invisibilizado. Mas aí com crime de violência psicológica, que diz que aquela pessoa que causar dano emocional àquela mulher, mediante humilhações, constrangimentos e tudo mais, querendo manter o controle da vida dela, querendo constrangê-la, querendo manipulá-la, agora isso é crime, aí agora a gente vai ter a possibilidade de dizer, isso aqui é prioridade agora, a gente vai ter que identificar esses comportamentos e fazer com que aquele que pratica a violência psicológica, especialmente nos relacionamentos abusivos, nos relacionamentos tóxicos, ele compreenda que aquilo ali agora vai ser crime e não precisa de perícia. Ele fez essa pergunta rapidamente, só para mostrar porque o Código Penal era omisso em relação a isso, sobre esse tema especificamente. Não tinha uma previsão legal sobre violência psicológica nesse sentido. Então, é uma lei que é considerada muito relevante nesse combate à violência doméstica. Exatamente. Que agora pode ser enquadrada, né? Exatamente. Antes não tinha essa previsão. Então, quando acontecia esses comportamentos que eu coloquei aqui para vocês, aí o que poderia ser enquadrado? Poderia ser enquadrado como uma ameaça, talvez, uma injúria, que é um crime contra a honra, uma difamação. Aí agora tem essa possibilidade de que esses comportamentos eles podem ser identificados como crime de violência psicológica e aquele autor vai ser punido. E a gente, assim, olha, da minha experiência, eu falo para vocês que muitas mulheres passam por situação de violência psicológica, tal qual como está agora no Código Penal. São 9h36. O Roda Viva da Educadora está conversando com Kazumi Tanaka, delegada da Polícia Civil do Estado do Maranhão. O tema é Agosto Lilás, campanha de conscientização contra a violência doméstica, violência contra a mulher. Luiz Filho. Muito bem, delegada. Como o ouvinte da Rádio Educadora pode denunciar a violência cometida contra a mulher? Há várias formas de fazer a denúncia. Primeiro, tem um modo tradicional que todo mundo conhece, que é através do 190, que a pessoa liga para o 190, ou então para o número da Polícia Militar da sua cidade, e faz aquela comunicação para atendimento. Já houve essa referência por parte do comando de que isso deve ser prioritário, o atendimento da mulher em situação de violência doméstica e familiar, sexual e tudo mais. Aqui também, em São Luís, Imperatriz, Caxias e Timon, nós temos o aplicativo Salve Maria Maranhão. Então, aí para quem é dessas cidades, anota aí, todos os municípios da ilha, São Luís, Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, e no interior, Imperatriz, Caxias e Timon, vocês baixem esse aplicativo Salve Maria Maranhão, ele está disponível para o sistema Android, né, para a maioria dos celulares, então. E aí, através desse aplicativo, depois que você baixa, você vai preencher um cadastro. Depois de preenchido o cadastro, se estiver passando por uma situação de violência, vai ter lá botão de segurança. Você toca no botão de segurança. Aí vai aparecer uma caixinha. Deseja chamar a polícia? Você aperta que sim.
Pronto. Depois que você fizer isso, aquele aplicativo tem um georreferenciamento. O que é isso? A polícia vai localizar onde você está, onde você fez aquela chamada. E aí a viatura vai ser encaminhada com prioridade para aquele atendimento, sem precisar, diferentemente de uma chamada tradicional para 190. Meu nome é tal, eu estou em tal lugar, a pessoa está assim, está assado. Demora um pouco e você às vezes não pode falar, que você está ali querendo pedir ajuda, mas não tem como falar. E esse aplicativo não, 2 toques, pronto, é o suficiente e a viatura vai ser encaminhada com prioridade 0. O que é prioridade 0? É a mesma prioridade de um homicídio ter acontecido naquela situação. Salve Maria, delegacia online para todos os municípios do Maranhão. É só botar no buscador, no Google, delegacia online Maranhão, você vai poder fazer o seu registro de ocorrência, além de registrar, pedir medida protetiva de urgência. E também nós temos a Patrulha Maria da Penha, para quem tem medida protetiva de urgência, aqui na capital, Casa da Mulher Brasileira, com plantão 24 horas, Imperatriz, Casa da Mulher Maranhense. Delegada, suas considerações finais aqui no Roda Viva sobre o tema, o que a senhora quiser mais acrescentar sobre esse importante, essa conscientização válida, não só no agosto, mas todos os meses do ano. O meu recado que eu quero dar para todos vocês é que uma das grandes dificuldades que as mulheres nos relatam, além da falta de informação e tudo mais, é a falta de apoio. Então, às vezes, por exemplo, ela vai na delegacia, porque eu não aguento mais, não suporto tudo mais. Muito bem, quando ela volta para casa, as pessoas começam a dizer, olha, pensa bem, olha, dá mais uma chance, ele diz que está arrependido, ele quer pedir perdão e tudo mais e tal, ele vai mudar, ele também fala isso, ele manipula as crianças, os filhos, para que os filhos também digam isso, a mesma coisa para ela. E aí as pessoas dizem, o homem está difícil, como é que tu vai viver se tu não tem nenhum teto para ficar debaixo? Então as pessoas, ao invés de estimular para que ela saia daquela situação que ela não aguenta mais, as pessoas ficam desestimulando. Então parece assim que a ruim da história é ela. Então quando uma mulher disser, eu não aguento mais e eu preciso de ajuda, você tem que dar credibilidade para a palavra daquela mulher. Porque você conhece aquela pessoa, aquele marido dela, da porta de fora para lá. Mas quem conhece ele na intimidade, da porta da casa para dentro, é ela. Só ela sabe o que ela passa. Só os filhos também veem as coisas também que ela sofre. Então, como eu coloquei anteriormente, esses xingamentos, essas humilhações e tudo mais, chega um nível que fica insuportável. Então, quando uma mulher disser para você, dê credibilidade, dê apoio e não desista daquela mulher. Não é porque você fala, vá lá, denuncie. Não é só denuncie, tem uma série de coisas que ela tem que realmente pensar. Filhos, casa, sem emprego e tudo mais. Não largue da mão dela, dê todo o apoio necessário e não saia do lado dela, porque quando chegar no tempo dela verificar que ela precisa fazer alguma coisa, você vai estar do lado. A gente conversou com o Kazumi Tanaka, delegado da Polícia Civil do Estado do Maranhão, sobre o Agosto Lilás, campanha de conscientização contra a violência doméstica. Muito obrigado, delegada. A Rádio Educadora está à sua disposição, sempre que precisar esclarecer, vier divulgar. Seja sempre bem-vinda aqui ao canal da 560 AM. Muito obrigado pelo apoio e também o trabalho de vocês é importantíssimo. Essa informação que está sendo levada para os ouvintes, ela pode transformar de fato vidas. Então, muito obrigado pelo espaço.